Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para iniciar a nossa segunda oficina interativa, hoje com a temática voluntariado. Eu quero muito agradecer a disponibilidade da Natália Simões e da Danusa por estarem aqui no nosso encontro hoje, que vai proporcionar um pouco de um olhar diferente sobre a temática, cada um aí com a sua experiência, com a sua vivência. E a ideia é realmente essa. Então, para começar, eu vou passar a palavra para a Natália, depois a Danusa, e teremos aí uma troca para entender um pouquinho a fundo, tirar uma ou outra dúvida. Bom, Natália, conta um pouquinho para a gente aí do seu percurso, do que te motivou a falar dessa temática sobre voluntariado. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. É uma alegria estar aqui, né? Eu falo que convite bom, eu sempre digo sim. Então, é uma alegria e uma honra, né? Estar aqui com a Mamma Amiga nessa noite, compartilhando um tema tão importante, né? Com uma causa muito nobre, que é essa de vocês. Eu vou te pedir, Camila, antes de começar a falar um pouquinho da minha trajetória com voluntariado, eu queria passar um vídeo que eu acho que ele tem tudo a ver, né, com esse gancho dessa nossa conversa hoje. Pode ser? Claro, pode ser sim. Eu vou compartilhar agora, só um instante. Ei, querida. Vai lá, vó. Quando você coloca um filho no mundo, o desejo de torná-lo uma morada melhor vira um compromisso. Você não aceita a possibilidade de um futuro ainda injusto. O clamor por solidariedade, por igualdade, torna-se então ações práticas, urgentes. Você compreende que o amor pelos seus deve se transformar em um movimento capaz de impactar outros, muitos outros. E uma das ferramentas mais poderosas é a educação. Foi escrevendo um livro que encontrei a possibilidade de deixar um legado. Me encorajei a escrever para elas, por elas. Sou Natália Simões, mãe, mobilizadora social e lanço agora meu primeiro livro infantil. Como posso fazer o bem? Que ele seja inspiração para você também. A cada um vendido, um é doado. Bom, tá aí, né, um propósito muito forte que linka todos os assuntos, né? A gente está falando de maternidade com a área social, as causas sociais, né? E a escrita de um livro, né? Então, para mim é uma alegria enorme ter o lançamento aí recente do livro infantil Como Posso Fazer o Bem, que foi lançado inclusive no Dia Nacional do Voluntariado, dia 28 de agosto. É um livro infantil, mas que ele sensibiliza também aos adultos, né, aos pais, educadores que têm a oportunidade de ler junto com as crianças. Mas a minha história com o voluntariado, ela não nasceu com esse livro, ela nasceu exatamente, ela foi o motivo para que eu entrasse no terceiro setor. E eu me lembro bem, na época, uma grande amiga, que hoje preside uma instituição chamada Casa do Caminho, que ela que me levou para o terceiro setor, ela é assistente social, e ela me disse uma coisa né, em tom de brincadeira assim, olha, o voluntariado, esse bichinho aí do terceiro setor, ele pica a gente nunca mais a gente esquece, né? E é uma semente, e eu acredito muito nisso, né? Sementes boas, elas germinam, elas florescem, elas têm um poder de se tornar, então, uma floresta, porque a minha história com o voluntariado, ela aconteceu da seguinte forma. Na época, essa grande amiga, ela estava em uma outra instituição, por coincidência também de acolhimento a pessoas em tratamento contra o câncer, que vem do interior de Minas, né?
e ela precisava de voluntários para fortalecer a instituição no sentido do marketing, da comunicação e da própria captação de recursos. Eu, na época, trabalhava muito, eu trabalhava viajando em uma empresa de tecnologia, não tinha nenhuma experiência, né, na área social, e eu aceitei esse convite, esse chamado aí para ser voluntária nesse sentido, né, usando das minhas habilidades, já que a minha formação, então, é relações públicas e publicidade. Só que quando eu comecei a contribuir com essa instituição, eu fui entender a complexidade que é, né, muito diferente, às vezes, do setor privado. Existem, né, muitas carências, muitas demandas, assim como uma empresa tem de se posicionar, né, de vender, né, nesse caso, uma causa, mas que era totalmente diferente de vender produto, né, serviços, enfim. Então, exigiu uma sensibilidade muito grande e isso me cativou muito e eu fui aprofundar, comecei a estudar sobre o terceiro setor, a participar de eventos, de palestras, de cursos, e ao mesmo tempo eu compreendi que eu sozinha não era possível de dar conta de todas aquelas demandas complexas da instituição. E usei o meu poder, digamos assim, de mobilização, porque eu trabalhava nessa empresa privada na área comercial, então eu tinha essa habilidade, né, de relacionamento, de vendas, enfim, de comunicação, e comecei a contar para amigos próximos, olha, eu estou vivendo essa experiência, e a instituição precisa de pessoas como a gente aqui, que tem, né, a expertise de comunicação, eu não consigo ajudar em todos os sentidos, nem tecnicamente, nem também de tempo, porque eu viajava muito, enfim. E aí, nessa história de mobilizar algumas pessoas ali, inicialmente da minha rede primária, eu descobri que existiam muitas pessoas que queriam contribuir com causas sociais, mas não sabiam como. Isso era muito comum. Poxa vida, eu estava pensando nisso, eu sempre penso que eu posso contribuir, que eu posso ser voluntário, mas não sei como. E aí, de forma despretensiosa, eu percebi, eu falei, poxa vida, isso é muito poderoso, né? Assim, como que existe desse lado de cá, essa minha amiga, né, assistente social, a Shirley, me contando que assim como ela, como a instituição dela, existiam várias outras que tinham demandas mais especializadas de voluntariado, e por outro lado, tinha gente muito legal, muito bacana também querendo ser voluntária. E aí, como eu falei de forma despretensiosa, eu criei uma página na época no Facebook, e criava demandas, como a gente chamava de jobs, que eram demandas temporárias de trabalhos voluntários, fazendo essa conexão. E aí eu criei um lema que era conectar corações e habilidades de voluntários à necessidade de organizações sociais, e nasceu uma rede que se chamou Voluntário Coletivo. E aí foi tomando uma proporção muito grande, foram chegando muitos voluntários enviando mensagens por essa página no Facebook, e aí eu comecei a procurar ajuda para tentar profissionalizar e fazer uma gestão melhor dessa rede. Aí a gente criou uma página, né, uma landing page, que é uma página de pouso só para cadastros, e a gente foi recebendo mais de 400 cadastros de habilidades de voluntários de diversas partes, de organizações sociais, e aí isso foi me gerando até um medo bom, no sentido assim, nossa, isso está crescendo, está demandando, é um trabalho complexo, artesanal na época, como eu, então, vou dar conta disso, como que eu vou gerenciar isso, porque eu não posso deixar essa rede morrer. E na época foi muito interessante, porque a gente começou a sair em jornais, né, rádios, começaram a falar, Mineira cria rede de voluntariado. Eu falei, meu Deus, onde isso vai dar, né? E aí, foi nessa época que eu me conectei completamente com o terceiro setor, ainda trabalhando no setor privado. E aí, lembro bem meu pai, meu marido, na época, falando comigo, tá, onde você quer chegar? Porque isso está tomando o seu tempo, está criando uma proporção grande na sua vida, você só fala sobre isso,
Mas como você vai se sustentar, né? Como que vai ser isso para você? E aí, na época, eu convidei duas amigas que faziam a gestão dessa rede comigo, mas era algo extremamente artesanal. E aí, o que que aconteceu? Aconteceram duas coisas, né? Uma foi que eu comecei a falar para o mundo, eu quero trabalhar com isso, eu quero ajudar organizações sociais, eu quero estudar sobre isso. E aí veio um convite do Novo Céu, que é uma organização social sem fins lucrativos que acolhe crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral em Contagem. Veio o convite do Novo Céu para eu fazer parte, né, da equipe de colaboradores, porque eles precisavam de uma pessoa que fosse esse captador de recursos, né, essa pessoa que representasse a instituição em vários cantinhos, né, porque eles não tinham essa figura, né, então o presidente na época falou, a gente precisa de alguém que expanda o Novo Céu, que leve o Novo Céu a vários cantinhos. Então, né, de ir para a imprensa, de ir em empresas, né, novas parcerias e tal. Então, eu falei, era o convite que eu queria, então foi um convite de trabalho mesmo, e eu fui compor o Novo Céu. Além disso, veio a minha primeira filha, a gestação. E aí, o que que aconteceu? O voluntário coletivo, ele virou um projeto que eu não conseguia gerenciar, né? Porque essas duas grandes amigas que foram as minhas parceiras no início, foram morar fora, e aí eu grávida, trabalhando, fazendo uma transição de carreira, não consegui prosseguir com essa rede, que era uma rede maravilhosa. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, bom, para isso não morrer, porque não pode morrer, eu vou criar aí já existia o WhatsApp, né? Vou criar um grupo de WhatsApp e vou colocar essas instituições que já fazem parte dessa rede dentro desse grupo, de forma que eu não perca o contato e que não precise de mim, né, ou de uma terceira pessoa para fazer conexões, que elas próprias se ajudem, porque isso foi uma coisa que eu aprendi muito forte no terceiro setor. As instituições, elas não têm esse sentimento de concorrência entre si. Elas se ajudam, elas se fortalecem, elas compartilham muitas trocas, né, riquíssimas, assim. Então, isso é muito legal. Então, aí esse grupo de WhatsApp existe até hoje, né, vocês fazem parte dele, e foi uma maneira que eu tive de perpetuar aquela sementinha lá atrás do voluntariado e, né, enfim, e continuar contribuindo com essas causas. Mas no sentido, no background mesmo. E aí, fui trabalhar com mobilização social no Novo Céu, fui para uma vertente mais, né, da captação de recursos, embora o voluntariado ele faça parte desse guarda-chuva, né, mas não era a minha prática e o meu foco de trabalho. Só que o voluntariado sempre, para mim, foi um objeto de estudo, né, e sempre me encantou essa temática, né. E aí, quando foi na minha segunda gestação, que eu tenho duas filhas, a Marina e a Isabela, Marina de 5, a Isabela de 3, a Marina estava com 3 aninhos e a Isabela bebezinha no meu colo, e aqueles sentimentos que quem é mãe sabe que vem no pós-parto, né? Todos aqueles, muita sensibilidade, muitos sentimentos, né, vêm. E aí eu escrevi essa história, né, do livro Como Posso Fazer o Bem, baseado nas minhas vivências, principalmente na época Marina tinha 3 anos, então era aquela idade muito perguntadeira, muito curiosa, e eu lembro que a gente conversava muito às vezes de igual para igual, e aí a gente conversava, tinha diálogos muito interessantes, mesmo ela com 3 anos. Então, a partir dessa minha preocupação em como eu vou trazer essa temática para as minhas filhas, como eu vou formar, né, essas pequenas aí para o futuro, para serem cidadãs, né, mais solidárias, mais empáticas, mais colaborativas. E veio escrever essa história, ela ficou guardada na gaveta, porque eu não tinha pretensão de que fosse um livro, porque eu sempre gostei muito de escrever, então para mim era natural pegar uma folha de papel
colocar para fora ali as inspirações e guardar, né? Como a gente faz com o diário. Então, foi praticamente isso. Eu guardei essa história na gaveta, com a Bela pequenininha, nenenzinha, e ficou. Só que nesse ano, essa virada aí de ano, que mexeu com todos nós, né? A pandemia, e aí a gente se voltou para a nossa casa, né? Para o nosso lar, enfim. Ao mesmo tempo, esse sentimento de impotência, poxa vida, eu estou aqui guardada dentro de casa, mas o mundo lá fora, né? Cheio de demandas. Então, todos esses sentimentos, meu marido brincou comigo, ele brincava, né, nos últimos meses, ele falava assim, e o livro? E o livro? Porque ele considerava que aquela história pudesse, assim, virar um livro. E aí eu comecei a pensar, por que não? Né? Por que não? Eu amo semear na infância, o que eu mais quero, né, é contribuir com essa causa da infância, assim. Por que não, então, resgatar essa história e transformar em um livro? E tirei da gaveta, fiz atualizações, né? Porque quando a gente escreve é de um jeito, depois a gente vai lapidando, até que eu conversei com uma grande amiga, porque eu vivenciei 2 dilemas. Um foi o seguinte, eu falei, poxa vida, eu sempre fui mobilizadora em prol de outras causas. Eu não tenho como agora arcar, né, com todos os custos que exigem o lançamento de um livro, que são muitos. Mas eu quero muito trazer esse projeto. E aí, conversando com várias pessoas, né, uma amiga minha que é coaching e tal, ela falou, por que você não faz um financiamento coletivo? Você sabe fazer financiamento coletivo? Você já fez? Aí eu falei, não, mas é para mim. Ela falou, não, qual o problema? Ele tem um propósito muito legal. Vários artistas fazem financiamento coletivo para os seus CDs, para os seus DVDs, enfim, para qualquer projeto que seja. Por que você não pode fazer desse livro? E aí foi um pontapé interessante. Então, esse livro, ele teve uma, que eu chamei de pré-venda, né, em julho, que foi o financiamento coletivo. Então, as pessoas que acreditaram nesse sonho compraram antecipadamente esse livro sem ele existir fisicamente, e então contribuíram para o seu lançamento, né? E aí o lançamento oficial veio em agosto com o Dia Nacional do Voluntariado. Então, é uma história que traz para as crianças esse conceito do voluntariado, e aí até a primeira, ele começa justamente, né, um diálogo da mãe com a filha ao longo do livro, e ele começa da seguinte forma, tem essa ilustração aqui, que é a menininha aqui com o pai dela, né, e uma roda de conversa, e aí ela fala assim, né, os pais de Marina estavam conversando com os amigos quando a menina ouviu uma palavra nova e ficou muito curiosa pelo seu significado. Voluntário. O que é isso? Ficou pensando a menina enquanto repetia o som dessa palavra diferente. Bem aquela coisa da criança que está atenta às conversas ali, às vezes, dos adultos, e ela ouviu uma palavra, ela estava achando interessante aquela roda de conversa, e ouviu uma palavra que ela nunca tinha ouvido falar, que era voluntário. A partir disso, ela começa o diálogo com a mãe dela, e aí a mãe, que foi inspirada exatamente na relação da minha filha comigo, que foi o outro desafio que eu falei aqui. Eu tinha uma responsabilidade assim, poxa vida, nunca escrevi um livro infantil. Como que eu vou trazer essa temática que é extremamente profunda, filosófica, né? Ampla demais, para as crianças, de forma que elas entendam, que seja encantador para elas também, mas que, ao mesmo tempo, eu não simplifique ou empobreça demais esse tema, que é muito rico. Então, eu usei uma linha de pensamento que é a seguinte: fazer o bem começa com ações simples, muito simples, nos nossos próprios espaços. E aí eu me lembrei de uma frase que faz parte do discurso de Bill Gates, que ele fez para estudantes, para universitários, formandos, que em um dos conselhos lá que ele dá para esses estudantes, ele brinca assim, olha,
antes de você questionar os seus pais pelo que eles fizeram, né, de você querer mudar o mundo para as próximas gerações, arrume o seu quarto. E essa história do Bill Gates, o meu pai brincava muito com isso, porque eu, desde adolescente, aquela coisa assim de querer mudar o mundo e tal, bem de jovem, assim, que, né, que enxerga essas coisas, e ele brincava comigo, opa, peraí, olha lá o seu quarto desarrumado. E aí o livro, ele, sutilmente, né, ele traz esse fio condutor da menina Marina, entendendo que a colaboração começa, inclusive, quando ela escolhe participar da organização da casa, arrumando os brinquedinhos dela, né, guardando os livrinhos e tal. E aí o diálogo ele vai crescendo e se expandindo até ela expandir esse olhar mesmo para o outro lá de fora, né? Então tem um determinado momento do livro que ela fala assim: mas mamãe, como posso fazer o bem fora da minha casa? Então ela entende que fazer o bem começa dentro de casa, mas que isso tem as demandas que vão crescendo, e aí ela entende que era preciso fazer mais. Então, uma maneira que eu encontrei de escrever a história foi essa, né? Trazendo para a criança essa responsabilidade que começa ali com ações simples do entorno dela, até que ela tenha isso introjetado, né? Isso compreendido, essa essência do fazer o bem, e então se expanda lá para o mundo lá de fora, né? Com todas as suas demandas. Natália, deixa eu fazer um comentário. Quando a gente pensou, né, no convite, no tema, né, e a sua pessoa veio à tona, né, principalmente depois do livro, você já tinha lançado o livro, a preocupação nossa com relação ao tema foi exatamente esse foco, porque o que a gente vê nas mulheres que a gente acompanha no dia a dia, que estão em tratamento de câncer de mama, que têm uma vulnerabilidade social muito grande, né? Normalmente são chefes da casa, elas são essas mulheres que dominam tudo, inclusive na questão das tarefas de casa. Então, os filhos não estão habituados a ajudar em nada. E quando a mãe adoece, esse transtorno vem à tona, porque ela se vê perdida dentro de casa, ela perde a identidade dela como mãe, como dona de casa, né, como esposa, em função do tratamento, do mal-estar, né, de tudo que envolve aí sentimental e físico do tratamento. E aí a gente estava com essa preocupação, sabe? Como conversar com mulheres, né, que estão em risco de câncer de mama ou de modo geral, para que elas atinem para essa coisa. Meu filho, né? Caso eu adoeça, eu preciso desse apoio dentro de casa. E não são crianças pequenas, né? São adolescentes ou são adultos. Né? Então, se a mãe não tem um companheiro, o filho tem que assumir, né? Ou a filha tem que assumir essa posição de ir ao hospital, de participar das consultas, né? De entender o que está acontecendo com a mãe, de lidar com os filhos menores dentro de casa, os irmãos também, né? Para que não crie um clima dentro de casa. E isso tudo parte, eu sinto assim, né? Que isso tudo parte muito dessa postura. Né? Então, vamos começar com a criança desde pequena nesse sentido. Ajudar, né? Ajudar na mínima coisa ali. Né? Tem gente que acha que incomoda, por exemplo, ter a criança na cozinha enquanto você está lá, mas é uma delícia você ver, né, que o interesse delas em começar por aí. Deixa eu lavar vasilha, né? Deixa eu passar um pano para você, deixa eu enxugar a vasilha, alguma coisa, sabe, nesse sentido. Porque é muito preocupante o que elas passam dentro de casa quando elas adoecem. Faz muito sentido isso, assim, né? Que você falou até. Tem uma. Na época do lançamento do livro, né? Eu fiz algumas entrevistas e as pessoas me perguntavam assim: como então estimular o voluntariado na infância e tal? Era uma pergunta recorrente. E aí eu sempre, né, falei, até depois eu fiz até um conteúdo a esse respeito no meu Instagram. Falei, gente, olha, se a gente der um passo atrás. Por exemplo, né? Se você se você quer que, digamos assim, a sua criança separe as coisas dela para doar, por exemplo, para uma instituição, né? Que é a ação concreta ideal. Agora, se a gente dá um passo atrás, por
que que ela vai, de repente, desapegar de uma bonequinha que ela ama? A criança não entende isso. Então, ela vai entender como? Se, por exemplo, você, enquanto adulto ali, referência dela, está fazendo isso constantemente, desapegando constantemente, contando para ela que você está fazendo isso, mostrando, desapegando, contando para onde vai, os benefícios que isso traz. E aí, quando chega a vez dela, é muito mais natural para ela fazer isso, né? Então, Já faz foi vivenciado. muito sentido essa coisa da gente pensar em semear isso o quanto antes melhor. E quando a gente fala de voluntariado, o voluntariado é o lá na frente, mas antes disso tem esses exemplos de colaboração, de empatia, de respeito às diferenças. Por exemplo, uma outra dica que eu falo, se você quer que a criança seja, por exemplo, uma pessoa que respeite o meio ambiente, poxa vida, leve ela desde pequenininha para o contato com a natureza, sabe? Deixa Não ela joga lixo na apreciar, rua. brincar lá fora, exatamente, que ela vai conhecer, ela vai amar estar em Natália, contato com a natureza, né? Natália, você já ouviu falar do Bernardo Klinsberg? Ele fez Não, uma pesquisa, ele não sei se ele é canadense, se não me engano, ou americano. Ele fez uma pesquisa onde ele provou que crianças que têm práticas de voluntariado na infância são cidadãos muito mais ativos na fase adulta. uau, que E legal, eu quero muito essa existe pesquisa. esse dado. Então, assim, é fato que crianças que já têm contato com voluntariado na infância, elas se tornam pessoas mais ativas e que olham mais para os lados, que pensam nos deveres, nos direitos, então elas são mais cidadãs, né? Então tem que começar na infância mesmo. E assim, começa com um pouquinho, plantando uma árvore no bairro, plantando Sim, uma árvore na porta de casa, cuidando da plantinha, aguando a plantinha todo dia, né? Tudo isso faz com que ela se responsabilize por algo, né? Porque exato. quando a gente promove um voluntariado, de certa forma, você está fazendo o quê? Você está chamando as pessoas para se responsabilizar por algo que não faz muito parte da vida dela. É pensar no Uhum. outro. E é pensar que essa sociedade, ela é um conjunto de fatores e não ações individuais. Então, se a pessoa não tem essa consciência do coletivo, de sociedade, de cidadania, né, ela não consegue entender qual a importância dela de fazer parte de algo. Então, ela vai ali fazer alguma coisa pontual por uma solidariedade, por que dó, que está precisando ali, deixa eu dar uma coisinha. Mas ela não se envolve, né? Uhum. E quando a Nem gente se pensa num responsabiliza. ela não se responsabiliza, ela não acha que tem que ter frequência, ela não acha assim que quando ela fala sim, é um sim muito mais profundo do que um sim só para poder tirar uma foto. Então, existe uma transformação profunda e pessoal que o voluntariado traz, que engrandece, né, que transforma a pessoa de dentro para fora. A gente fala que é um bichinho que pica mesmo, quando você é picado pelo social, por mais que você não esteja dentro dele, você não sai dele, né? Então, assim, você não está envolvido diretamente, eu, no meu caso, eu não estou envolvida diretamente hoje, mas a todo momento eu estou dentro do social e pensando no social, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente pensa a criança, e o trabalho que você está fazendo com o livro, ela desperta exatamente isso. Às vezes as pessoas querem fazer coisas gigantes, né? Mas não olha para dentro, não olha para o seu entorno, não olha para o pequenininho, não olha para o lado, né? E isso é Exatamente. pensar o coletivo, né? Isso é plantar uma sementinha naquilo que a gente dá conta de fazer, né? Então, assim, é muito importante isso que você está falando, muito mesmo. A Nusa E eu sabe, né, Davi, acredito o que a tanto gente nisso. passa, o que as nossas mulheres aí passam, né, nessa questão dentro de casa realmente, para conseguir uma ajuda, para fazer um café, para levar para ela na cama, né? Essas coisas que Sim, são normais quando você tem esse hábito, né, desde sim, pequena, dentro de casa, de saber que não é só o outro lado da rua também que precisa de você. Começa exato. realmente a necessidade Aliás, dentro de casa. às vezes é muito mais difícil a gente ajudar essa pessoa que está mais próxima da gente, né, que faz parte do nosso relacionamento, um ente, né, enfim, do que aquele desconhecido,
né? Porque às vezes requer muito mais de nós. Então, é mais difícil mesmo. E eu acredito tanto nisso né, que a gente está compartilhando aqui, que todas as crianças que recebem um livro, eu faço questão de fazer uma dedicatória, né, personalizada, e eu escrevo assim, olha, eu tenho certeza que você será um adulto responsável e solidário, porque você começa a se preocupar com isso hoje, a fazer o bem agora. Então, é isso, é quase que uma matemática muito certa, né? Se eu semeio muito fortemente agora, a chance dele ser um adulto responsável, cidadão, solidário é muito maior. Agora, ao mesmo em contrapartida, Cláudia, eu tenho até um caso de um amigo próximo, que a mãe dele vivenciou um processo também de doença. Nesse caso, não foi o câncer, foi uma outra doença que ela ficou na cadeira de rodas, ficou acamada e tal. E era essa situação familiar, que a mãe, a matriarca, ela literalmente dava conta de tudo. Para você ter ideia, até aquelas funções que às vezes são mais masculinas, tipo trocar a lâmpada, trocar o chuveiro e tal, até isso ela fazia. Tudo, absolutamente tudo. E eram só filhos homens e o marido. E de repente ele contando isso para a gente. De repente, minha mãe ficou doente e a gente não tinha outra né, chance, não tinha outra coisa senão a gente colaborar e a gente se unir para contribuir, né, para o bem-estar dela ali, enquanto ela estivesse ali. Então, quer dizer, eu também falo sobre isso, que por mais que a gente tenha esse dever de semear nas crianças, há sempre uma oportunidade em qualquer fase da vida para você se despertar, né, para essa colaboração e para o bem e para o voluntariado. Então, às vezes é na dor mesmo que as pessoas despertam, né? Que quisera fosse antes, naturalmente, mas há, né, sim, esses despertares aí na dor também. Gente, então a gente está com Danusa Coutinho aí, né, como uma das nossas convidadas. Danusa foi gestora do programa de voluntariado da Asprecam por um bom tempo. E aí eu queria ouvir, Danusa, o que você, né, como hoje empreendedora, fala a respeito dessa questão do voluntariado. Agora você já tem uma visão bem mais ampla, né, desse voluntariado aí de empresa, não só dentro do terceiro setor, mas a gente vê tanto aí, né, tantas empresas que estão criando esse programa de voluntariado e tal. Aí fala um pouco para a gente sobre isso. Então, gente, vou contar um pouquinho da minha história, né, como é que eu entrei no voluntariado. Eu comecei, na verdade, no SESI, né, eu estava lá no SESI, minha formação foi em educação física, trabalhando na área de lazer, tudo, fazendo algumas pós-graduações, e aí criaram, dentro do SESI, eu trabalhava lá, e eles criaram Voluntários Gerais. Voluntários Gerais foi uma parte do SESI que veio estimular o voluntariado organizado dentro das empresas. Na época, quem criou foi o Penido, que era presidente dessa marca na época, e ele falava o seguinte, o voluntariado ele precisa vir pela veia do coração. Porém, muitas empresas têm muita tecnologia, muito conhecimento e muitas pessoas competentes dentro das empresas que elas podem contribuir muito na sociedade, né? Então, ele veio trazendo especialistas e eu acabei recebendo um convite para fazer parte, porque eles criaram uma metodologia com jogos, né? A gente treinava as empresas de uma maneira lúdica, né? Então toda essa veia minha na área de lazer, de educação física e tal, eu casei com isso e foi muito bom, e eu fiquei muito tempo orientando e capacitando as empresas para serem voluntárias. Então, o que a gente fazia é ajudar as empresas a organizar os seus programas de voluntariado, fazer uma gestão disso. E aí a gente utilizava os jogos, que era uma maneira mais leve, suave, lúdica, para falar de coisa séria. E aí a gente falava o seguinte, olha, a empresa ela não pode levar para a comunidade a hierarquia,
essa coisa concreta que existe dentro da empresa. No voluntariado, dentro da comunidade, você precisa levar leveza, você precisa levar prazer, tem que ser bom, tem que ser... Todo mundo tem que brincar de ser voluntário, mas de uma maneira responsável e organizada. E também estimular as empresas a pensar no resultado, não só nas ações assistencialistas, mas também pensar em uma transformação efetiva. Então, a gente começou a trabalhar e trazer para a empresa as ferramentas, colocar em prática, dentro do voluntariado, as ferramentas que a empresa já tinha para fazer essa gestão de negócios. Então, tudo que ela tinha ali, a gente despertava a empresa para colocar, mas de uma maneira bem organizada. E, assim, era interessante porque muitas pessoas que nunca tiveram contato com o voluntariado, quando tinha contato, se transformavam. Então, aquele chefe chato que ninguém suportava, de repente aparecia ele vestido de palhaço, com o nariz vermelho, brincando com as crianças, todo mundo assim, o quê? Zé Afonso? É você? Aquele cara carrancudo que fica com a gente todo dia? Nossa, eu nunca imaginei que você fosse capaz. E ele mudava, ele se transformava, e aí mudavam as relações. Então, eram histórias bem interessantes. Pessoas que nunca tinham conversado, que trabalhavam junto o dia inteiro, assim, e aí no voluntariado, o voluntário unia essas pessoas. As pessoas começavam a se relacionar, deu namoro, deu casamento, deu amizade, que nunca mais se desfez por meio das ações voluntárias que aconteciam na comunidade. E isso criava um ambiente muito gostoso dentro da empresa, né? Então, a gente veio, e foi assim, foram 10 anos, né, 11 anos trabalhando nessa área, até que eu acabei saindo pela maternidade. Eu tenho 2 filhos também, tenho o Francisco de 11 anos e a Laura de 12 anos, então veio 2 seguidinhos, assim, né, com 1 ano e 7 meses só. Ficou difícil viajar, ficou difícil conciliar, e eu acabei saindo, pedindo para sair da FIENG, mas não consegui parar de estudar, e fui fazer um mestrado, fiz um mestrado em administração, dei aulas em universidades, e fui convidada depois para startar o programa Dedicação pelo Tadeu, por essa experiência que eu tinha no voluntariado, né? Porque eu já conheci o Tadeu lá no SESI, com uma amiga e tudo. E aí eu comecei a desenvolver o programa, nós começamos a desenvolver, só que é um mundo, assim, quando você trabalha dentro das empresas, você tem toda uma infraestrutura muito adequada, né? Quando você vem para o terceiro setor, você tem um choque de realidade. Você não tem essa infraestrutura, é tudo mais difícil, né? Aí, lá dentro da empresa, existia a mão invisível da empresa dizendo, olha, vamos fazer voluntariado. Então, assim, aquela coisa assim, aquele tapinha nas costas, fala assim, vamos lá, amiguinho, vai fazer um voluntariado aí, você já se sentia um pouco mais confortável. Poxa, eu vou ficar de fora, o chefe está mandando, eu não posso ficar de fora. Mas aí as pessoas iam por um tapinha nas costas, assim, do chefe, mas quando chegava lá, se apaixonavam e iam desenvolvendo. Na comunidade não é assim, você tem que fazer um trabalho muito mais forte para convencer as pessoas a fazer parte. E ainda a gente sempre teve uma dificuldade maior. Trabalhar com mulheres com câncer de mama, ela traz um envolvimento muito forte, um link muito forte, de mulher para mulher, assim, sabe? Naturalmente, o elo é muito forte. E a dedicação também, ela é mais intensa. Então, nós começamos a deparar com as pessoas, assim, às vezes elas não davam conta dessa intensidade, elas se sentiam envolvidas demais emocionalmente, não davam conta de continuar, né? E outras pessoas não conseguiam trazer para si essa responsabilidade do sim, e que é frequente, que não é pontual, é frequente. Então, esse voluntariado frequente, ele é um desafio ainda na nossa sociedade, algo que a gente precisa trabalhar muito, e bem por essa raiz que a Natália está colocando, né? Até onde eu estou me responsabilizando em arrumar minha cama. Isso também na fase adulta. Até onde eu, como filha, vou assumir essa responsabilidade da minha mãe que está doente, né? Até onde eu estou... Então, se eu não consigo assumir essa responsabilidade, como é que eu vou assumir a responsabilidade com outra pessoa que eu não conheço, né? Então, existe um medo da responsabilidade muito grande, que aí a gente tem que, assim, fazer um trabalho intenso
de trazer as pessoas e de certa forma, tirar o fantasma do medo e dizer, olha, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem, né? É normal, mas estamos aqui, estamos juntos e vamos continuar. Então, tem todo um trabalho além de cativar, de manter, né, Cláudia? Que eu acho que a chegada, ela é até muito tranquila. A manutenção das pessoas por um bom tempo, que é o X da questão. Então, nessa experiência, a gente teve grandes surpresas. É um trabalho assim que eu vim acompanhando e passei o bastão para a Cláudia, né, que está aí levantando com muito sucesso. Eu fui muito feliz de encontrar a Cláudia, porque eu tive um problema pessoal, que meu marido foi transferido de cidade, e eu precisei sair. Então, a Cláudia pegou esse bastão e está aí firme, né, Cláudia? Com o voluntariado, mas o que eu gostaria assim, de deixar como reflexão para a gente é que a responsabilidade com o outro tem origem na responsabilidade com nós mesmos, né? Quando a gente se responsabiliza por nossas ações, a gente consegue se responsabilizar pelo outro e acompanhar e sentir-se responsável pelos outros, né? Então, passa por todo esse processo de amadurecimento, de cidadania, de capital social, sabe, assim, da gente pensar o coletivo, e isso é um processo no nosso país como um todo, não só em Minas Gerais, mas, assim, é um processo como um todo, porque quando a gente vê outros países, como o Canadá, por exemplo, que a comunidade se reúne e a comunidade decide quais são as empresas, quais são as instituições que vão se instalar naquela comunidade. Não é a prefeitura, não é a assembleia, não são os vereadores, eles simplesmente obedecem à vontade da sociedade. Eles trabalham realmente em prol da sociedade. Para isso, eles precisam ter uma união, uma bandeira, que a gente fala, né, de uma liderança compartilhada, onde todos vão trabalhar com um único sentido. Faz sentido para mim ter essa estrutura, essa cidade assim, né? Faz sentido para mim? Então, tem que fazer sentido para todo mundo participar junto, tem que fazer sentido. Então, aqui, para a gente, as coisas ainda estão muito desconectadas, né? Qual é a responsabilidade que eu tenho de dar abrigo para uma pessoa que está na rua, né? Qual é a minha parte? Qual é a minha responsabilidade de dar comida, de fazer alguma coisa para isso acabar, né? Então, quando a gente fala de voluntariado, as pessoas, eu não sei o que fazer. Poxa, você sabe que dia que a associação de bairro encontra? Do seu bairro? Você faz parte da associação de moradores do seu bairro? Você frequenta a reunião do seu condomínio para pensar coletivamente os benefícios que precisam do seu prédio? Você já perguntou para a administradora do seu prédio quais são os materiais que ela está usando para a limpeza da sua porta, para ver se aquilo não vai prejudicar a sua saúde, se eles estão trabalhando com um produto que é feito no fundo de quintal? Então, são essas questões que a gente levanta e fala assim, como é que você quer transformar o mundo, sendo que você não consegue pensar nem no seu entorno? Não consegue participar nem do seu entorno. A gente sabe, a gente começou com as reuniões lá do Advocacy. A Raquel falou, gente, está aberta a consulta pública para as reclamações do município, para todo mundo, agora a Assembleia trabalhar em prol das reclamações do município. Não tiveram uma reclamação. Zero reclamação. Quando eles abriram o espaço para a sociedade civil, eu não reclamei. Eu não reclamei, porque eu esqueci do prazo. E a gente é assim. A gente não reclama, a gente não participa, e a gente quer que as coisas aconteçam, né? Então, o voluntariado, ele vem chacoalhando as pessoas, fala assim, qual é a participação? O que você pode fazer além do seu feijão com arroz, né? E é um processo. É um processo que a gente está ainda avançando, mas a gente chega lá, eu acredito. Eu acho que no caso da gente, né, com relação às mulheres com câncer de mama, a minha preocupação é exatamente essa, porque cria-se uma expectativa
uma pessoa que já está fragilizada, né, que ela vai ter ali um acompanhamento, que ela vai ter um grupo de apoio, que ela vai poder falar tudo que ela pensa, que ela quer falar, desabafar, e aí, de repente, essa pessoa que se comprometeu, mas não se comprometeu, né, Não se fortemente, responsabilizou. não se responsabilizou, realmente não sentiu isso com o coração, falha, né? Falta na hora que a pessoa, às vezes, mais precisa. E isso é uma decepção, como é que eu vou falar? É mais uma coisa que a pessoa pensa que tem relação com a doença e com ela mesma. Ela já está cheia de medos, de traumas, de culpas, né? De repente ela fala, então o problema está em mim mesmo, né? Essa pessoa não conseguiu lidar comigo, então o problema está comigo. Eu que sou problema mesmo, né? E aí a gente fica muito preocupado com isso. Então, é complicado quando a gente fala em voluntário, o trabalho específico do dedicação é uma coisa que realmente tem que ser constante, tem que ser todo dia, tem que ser, né, toda hora, e aí, não é, porque eu acho muito legal, assim, né, igual eu sempre fiz com morador de rua, mas, assim, era aquele dia que a gente se dispunha a ir lá para a casa de amigo e fazer o sanduíche, preparar o leite, tererê, e tinha aquela confraternização ali antes da gente ir para a rua, né, e era gostoso, e realmente começou a fazer falta, então você acabou criando um compromisso pelo bem-estar, né? Pelas coisas que a gente começou a sentir de melhora na vida, né? Nas questões pessoais e tal, você acaba se envolvendo. Mas, infelizmente, o câncer não te traz isso, né? Ele é difícil você sentir, porque realmente não é fácil. Não é qualquer pessoa que consegue lidar com as situações, são perguntas difíceis de ser respondidas, né? As pessoas realmente têm essa necessidade. É muito engraçado quando eu penso, né, que desde 2016 a gente está com um grupo aí, todas as vezes que a gente tenta terminar esse grupo e mudar elas não querem. Né? A gente fala com elas assim, gente, vamos mudamos o nome do grupo agora, elas chamam Amigas do Dedicação. Então, mudamos o nome do grupo, começamos por aí. Eu e Camila começamos a matutar, nossa, gente, como é que a gente vai fazer, né? Aí a primeira reação se vocês estão acabando com o grupo, vocês me avisam, porque eu não quero sair. Entendeu? Então, assim, sabe que eu acho que o erro foi nosso, lá atrás, de achar que a gente seria capaz de fazer um acompanhamento durante um ano? Isso foi no projeto, estava escrito no projeto, foi o que a gente pensou de início, mas não deu certo, e a gente não conseguiu tirar isso do projeto até hoje. Na verdade, a gente tem que tirar isso do projeto, porque a gente não vai conseguir ficar um ano só, entendeu? Talvez a gente consiga fazer um acompanhamento menos intensivo, mas ele vai continuar enquanto elas quiserem, enquanto elas estiverem em tratamento, porque o vínculo emocional é muito forte. E faz eu não me sinto capaz de tirar isso de ninguém. E a gente sabe o quanto que faz diferença realmente, né? É importante, faz diferença na vida delas. Então, assim, me preocupa, quando eu pensei assim, né? A Natália está escrevendo esse livro, eu falei, gente, essas meninas às vezes passam tanta dificuldade dentro de casa e não precisava passar tanto, né? Eu lembro da Shirley falando comigo um dia assim, meu filho está indo comigo nas consultas, Cláudia, meu relacionamento com ele mudou completamente, porque tinha sido filho do primeiro casamento dela, depois ela tinha casado de novo e tinha 2 filhas. E esse menino meio que se isolou um pouco quando ela separou, né? Quando ela separou, só tinha ele, então ele ficou meio arredio com ela. E, de repente, ela se via dentro do consultório, tirando a roupa na frente dele para ser examinada pelo médico. Né? E ela me contando assim, né? Nossa, eu nunca imaginei que ele fosse me permitir essa liberdade, que nem eu fosse permitir a ele essa liberdade comigo. Hoje ele entra, assim, quando eu falava com ela, hoje eu vou te acompanhar na consulta, ela falava, não, você vai ficar comigo até eu entrar no consultório, porque quando eu entrar no consultório, ele vai entrar comigo, porque depois lá em casa quem vai estar comigo é ele. Né? Tudo bem. Então, a gente bate um papo antes da consulta e tal, quando você entrar na consulta, depois você me conta. E aí eu achava muito interessante, sabe, isso assim, a postura do rapaz, né?
que ela tinha filhas também, mas as duas eram casadas, ele era o único solteiro que morava com ela. Mas eu achava a coisa mais interessante, ele não faltava em nenhuma consulta dela. Era compromisso real dele com ela de estar indo todas as consultas. E aí ela ficou assim, agradecida demais, até, né, com a oportunidade que ela tinha tido através do câncer de ter essa aproximação com ele. Né? Foi uma coisa muito legal, muito bonita. Muito legal. Não, a questão emocional da pessoa com câncer de mama, ela muda a estrutura familiar, ela muda a pessoa, né? Ela mexe com todo mundo. E nem todo mundo tem estrutura para sair dessa zona de conforto, sabe, Cláudia? Então, assim, é o medo do desconhecido, daquilo que... E agora? O que a gente faz? Então, quando as mães, principalmente, colocam um tapete debaixo dos pés dos filhos, fazem de tudo dentro de casa, não colocam os filhos para se responsabilizar pelos seus atos, né? Isso fica mais difícil no momento em que ela está com dor, impossibilitada de fazer, os filhos assumirem isso porque eles não sabem. Na verdade, eles não foram ensinados a eles isso, né? Eles não foram ensinados. Então, é interessante que a Natália contou dessa conversa que ela teve com as filhas. Hoje eu estava conversando com os meus filhos sobre isso. Eu sentei com os dois e falei assim, olha, eu tinha acabado de arrumar a cozinha. Eles chegaram lá e cada um colocou seu copo em cima da pia e virou as costas e saiu. E eu falei assim, aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês. Por que vocês acham que eu sou a responsável para lavar o copo que vocês sujaram? E comecei a perguntar, por que você não viu nenhuma vasilha na pia? Por que vocês não foram lá e lavaram o copo de vocês? Aí eu comecei a pensar assim, por que vocês acham que tem roupa limpa em vocês? Porque alguém pega a roupa suja, põe na máquina, tira da máquina, pendura no varal, do varal vai para a passadeira, separa. Aí a gente coloca tudo no armário, você acha a roupa lá limpinha. Aí quando você suja a roupa, você joga no chão e acha que a responsabilidade é do outro. Então, de agora para frente, cada dia vai fazer todo esse processo de lavagem de roupa agora, para vocês saberem qual é o processo, passo a passo, para se responsabilizarem para aquilo que vocês sujaram, porque isso vai fazer diferença na vida de vocês. Amanhã ou depois que vocês fizerem alguma coisa, vocês vão se sentir responsáveis pelos seus atos. Enquanto vocês acharem que a responsabilidade é do outro, né, vocês não vão se responsabilizar por nada. Então, assim, hoje foi esse o assunto, e por coincidência, né, e a Natália trouxe o livro dela, que é exatamente um pouco isso, né, Natália? De pensar, você está arrumando a sua cama, né? Começa daí. Eu acho bonitinho, porque Maria dorme comigo, né? E aí eu levanto antes dela, deixo ela dormindo, aí eu falo, de vez em quando eu saio, aí eu falo com ela, né? Hora que levantar, você arruma a cama. Aí eu chego em casa, a cama está arrumada do jeito dela, né? O lençol virado para um lado, para o outro, travesseiro, tal, ela esticou lá direito, né? Do jeito dela, mas esticou. Aí ela acha que sim, vovó, olha só, eu arrumei a cama. Então tá, muito bem. Eu deixo a cama arrumada do jeito que ela deixou mesmo, né? Torta, fora do lugar, mas está arrumada. É isso mesmo. Aliás, até assim, complementando tudo isso e indo até mais além, né? Que a gente estava falando primeiro dessa coisa da gente querer mudar o mundo, contribuir com causas, com pessoas, né? Com a sociedade que é amplo, que está lá fora. Aí a gente falou sobre a importância de dar um passo atrás e cuidar do nosso entorno, da nossa casa, mas indo até mais além, enquanto mulheres, né, que estamos aqui todas mulheres e muitas mães também, a gente, quando está nesse papel materno, a gente se dedica muito em prol dos filhos, né, do outro, e a gente esquece muito de nós. E aí, outro dia, eu estava lendo um texto falando sobre aquela coisa que tem no avião, né? Antes de você... para não colocar a máscara no outro, né? A gente tem que colocar a máscara numa situação de emergência na gente primeiro. E aí é uma metáfora, assim, muito interessante para a gente dizer até que eu me pego nessa reflexão. Eu consigo cuidar muito melhor do outro se eu estou bem comigo mesmo, né?
Então, a questão do autocuidado, do autoconhecimento, da gente cuidar do nosso corpo, do nosso, né, emocional, enfim, espiritual até, para a gente dar conta dessas outras demandas externas, né? E aí falando até um pouco além, assim, enquanto mulher também, né? Como é importante a gente também lembrar disso, lembrar de nós também. Por que não? Claro, é isso aí. Com certeza. E a gente vê muito isso, dessas mulheres que adoecem, normalmente o papel delas é sempre cuidar do outro primeiro, né? E a desculpa é, minha mãe está doente, a hora que ela melhorar eu vou ao médico, né? Estou cuidando da minha sogra, do meu sogro, né? O meu filho, não sei o quê. Sempre alguém está na frente, está nessa posição de que precisa ser cuidada e ela não, né? Tem sempre essa questão aí, sei lá, né? Essa coisa também de crescer nesse ambiente de carência, né? De repente foram crianças muito carentes, e aí querem que o filho tenha uma outra vivência, né? Quer que a realidade dele seja outra, então quer dar mais, às vezes, até do que pode, né? Para não passar pelas mesmas coisas que a mãe passou. Essa coisa É um é bem erro, né? complexa, É um né? É erro, bem complexa. um erro. A Quanto gente mais tem que ser. limites a gente puder dar para os filhos, mais eles crescem, né? Mas eu tenho um problema sério com essa questão de limite, porque eu acho hoje, por exemplo, né, os limites já são impostos de uma tal maneira que, sabe, assim, é lógico que você tem que ter regras, você tem que ter respeito, mas tem determinados limites que eu acho que vão além, sei lá, da vida mesmo, sabe, do dia a dia, do prazer de viver. Não precisa ser uma coisa tão limitada também, assim, né? Não tem nada melhor do que a gente fazer o que a gente quer fazer, né? Mas aí compreender que o fazer, se comprometer, o querer fazer, tem que ser responsável também, né? Pelas consequências. Então, é sempre pensando nisso. Mas é bom esse papo. Nossa, eu estava doida para poder falar alguma coisa sobre isso, assim, porque eu acho que as pessoas têm que começar a preocupar realmente, incutir nessa geração que vem aí, esse sentimento de pertencimento, né, à sociedade, de Na sociedade. comprometimento e de responsabilidade com o outro, com certeza, né, é tanta competitividade, tanta coisa que tem desde cedo, né, você tem que conviver no meio que como é que fala? Te coloca em filas, né? Está sempre ali colocando alguém em algum lugar, sem deixar a pessoa se posicionar, né? A gente estava conversando lá na Câmara sexta-feira, falando dessa questão, por exemplo, do tanto que as pessoas são marginalizadas quando estão doentes, né? A vergonha de se expor careca, né, de mostrar na rua mesmo que está em tratamento, e as meninas outro dia estavam comentando comigo, né? A gente entrava dentro do ônibus, de máscara, quando saía da quimioterapia, a pessoa do lado levantava, como se a gente tivesse alguma coisa que ia transmitir para ela, e era exatamente o contrário, né? Eu estava usando máscara para me proteger de alguma coisa, porque a minha imunidade estava baixa. Mas o outro sempre vê, né, como se a pessoa que estivesse trazendo algum mal. E agora, com a obrigatoriedade da máscara, está todo mundo de máscara dentro do ônibus, então não tem mais essa coisa, não tem como levantar e sair da mulher, né, Isso é sair de perto. ótimo, né? É, é Desse assim. lado, quebrou esse paradigma, né? Ué, tem, o respeito aí foi imposto, né? Todo mundo tem que estar de máscara igual. Então, mesmo quem faz tratamento de câncer nem sempre está careca, né? Mas, assim, a relação da máscara com a doença e com a questão do incômodo, né, para elas, era muito marcante isso. Eu nunca esqueci a Raquel contando quando ela estava em tratamento de câncer e que as pessoas chegavam para ela e falavam baixinho: Oi, Raquel, você está melhorando? E ela falou assim: Eu estou com câncer de mama, não estou com problema no ouvido, não. Pode falar normal que eu escuto. Pode falar normal que eu escuto. Precisa falar baixinho. Assim. Isso Ai, aí. gente, está chegando no nosso finalmente agora mesmo. Então tá, vamos encerrar, né?
Vamos encerrar. Foi bom demais o papo. Não, Natália, super obrigada pelo ter aceito o convite, né? Da Nusa também. Obrigada, Que a gente. gente Muito agradeço. continue, né, fazendo esse contato e divulgando e realmente participando e fortalecendo essa relação aí, porque eu acho de extrema importância para o futuro desse país, desse mundo aí, que a gente realmente consiga que as pessoas encarem, né, a vida dessa maneira. Essa mudança de postura é muito importante, realmente, né? Obrigadão, viu? Obrigada, Natália. Tchau, Obrigada, gente. gente. É isso que a gente acredita, né? Tenhamos fé e a gente segue fazendo o melhor possível. As meninas querem participar, perguntar alguma coisa? A Paola outra, está aí. Cláudia, Paola. Paola e a Não, Cláudia. eu queria agradecer. Acho que assim, muito bacana essa questão, né, gente, de você se doar, né, doar seu tempo a qualquer causa. Acho que é muito interessante, principalmente essa questão de começar enquanto é criança, porque vem como se diz, da cultura, né? Então, uma questão de mudança, essa questão que a Claudinha falou aí da máscara, tudo isso é uma mudança que a gente está vivendo intensamente. E assim, gostei E muito de fica ouvir. natural, né, Muito Cláudia? A partir mesmo. do momento que você convive com isso, o ato fica natural, né? Isso E isso é bonito, né? com certeza. Mesmo. Paola, Obrigada pelo convite, viu, gente? Obrigada por obrigada pela essa presença. oportunidade aí. Obrigada. Paola, abre sua câmera aí um pouquinho para as meninas te verem. Tá aberta, né? A carequinha lá. Então, muito bacana tudo que todo mundo falou aí. Deixa eu a lei de raciocínio aqui, gente. É muito importante a gente estar quebrando todos esses paradigmas. A língua está travando, porque, né? Ainda minha boca não voltou no... E a questão do preconceito, porque o preconceito ele existe de várias formas, né? E as pessoas às vezes acham que a pessoa está doente, vai passar alguma coisa, como a Cláudia falou. Na verdade, não é isso, a gente está, né, se protegendo, né? E também a questão do visual, que, né, muda muito, porque quando a gente se olha no espelho, é uma mudança muito radical, né? E também essa questão daquilo que foi passado antigo, que quantas não sei se ainda tem. Eu, pelo menos, todo dia dou benção pro meu avô e pra minha avó. E hoje em dia o jovem não dá benção pra ninguém chegar na cara. Ô tia, benção, não fala isso mais não. Você tem que ensinar o menino desde pequeno, dar benção, perguntar como é que a pessoa tá, né? Então, assim, é mostrar para eles que a responsabilidade, sim, começa desde pequeno. Como a outra moça falou, eu não lembro o nome dela, que entrou agora, que ela estava falando com ela, que tem que ter responsabilidade de estar limpando só o seu cantinho, o seu habitat ali, que a gente aprende de pequeno. Porque se você não ensinar, fica difícil a pessoa aprender aquilo ali. Mas minha mãe nunca me ensinou, minha mãe deixa, então a juventude está hoje assim, minha mãe deixa, eu não vou preocupar de fazer. Então, se você não me ensinar, fica difícil, né? Os valores hoje estão muito invertidos das coisas. Né? Em vez do filho respeitar a mãe, o filho está querendo que você respeite ele e dê liberdade para ele, que ele ainda não tem maturidade para ter de muita coisa, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que foi enriquecedor para todas que estão aí escutando, falando, sendo ouvidas, né? E a gente precisa muito desse amparo, de ser solidário, não só pela doença, mas preocupar também que o outro tem ou não para comer, porque eu acho que é muito injusto num país que a gente vive hoje, que se dá de tudo, desde quando o mundo é mundo, dá de tudo que se planta aqui no Brasil. Dá? Então, assim, deveria se existir pessoas que tivessem uma maior liderança, quisessem assumir mesmo esse papel de estar ali na frente e falar, pô, vamos lutar por todos os direitos serem iguais, mesmo que a sociedade tenha essa visão do mundo, que nós somos, enquanto seres humanos, temos os mesmos direitos como qualquer outra pessoa, porque quando a gente morre, a gente não vai levar nada daqui. Vai todo mundo pro mesmo buraco. Então, se for analisar, as pessoas se preocupam com coisas pequenas, em vez de se preocupar com as coisas grandes. Né? E deixam de ser elas mesmas para estar fazendo coisas, às vezes, que nem tem necessidade, em vez de estar ajudando o próximo.
e se perdem nessa linha aí, ó, da vida aí. É isso. Isso aí, querida, desse jeito mesmo. Muito bom, Paola, muito bom. Essa Paola com essa avó dela, gente, é o trem mais gostoso que tem essa relação dessas duas, é bonitinho demais. A avó agora participa de tudo, gruda nela, minha filha, e participa de tudo, não tem jeito. É muito bonitinho. Ô, gente, então vamos ficando por aqui, boa noite para vocês, então, beijão, Danusa, bom te ver, Natália Boa também. noite. Tá? Muito grata, viu? Óbvio, Natália. Bom.